Três anciãs monstruosas que jamais conheceram a juventude, nascidas já velhas, carregam uma maldição aterradora: compartilhar entre si apenas um olho e um dente. Em rituais macabros que podem durar dias, estas criaturas passam seu único olho de uma para outra, realizando cerimônias proibidas em sua caverna, envolta em trevas eternas. Seus nomes ecoam como sussurros de pesadelo. Com pele pálida como cadáveres e cabelos grisalhos, guardam o caminho para suas irmãs ainda mais horrendas, as Górgonas. Seu olho único possui o poder da clarividência absoluta, enquanto seu dente de bronze corta as próprias fibras da realidade. Mestras das artes da transmutação e conhecedoras de segredos anteriores aos próprios deuses, seu poder é tão vasto e terrível que até mesmo os imortais do Olimpo as temem, pois suas origens remontam ao caos primordial que existia antes da própria ordem do universo. As Graias são figuras mitológicas do panteão grego, nascidas velhas e representando um aspecto único da mitologia antiga. Filhas de Phorcys, um deus marinho primordial, e Ceto, uma divindade marinha monstruosa, eram irmãs das Górgonas e faziam parte das divindades quitônicas, associadas ao submundo e aos aspectos mais sombrios da existência. Quer entender tudo sobre elas? Então veja o vídeo até o final que eu te explico. Mas antes, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Dessa forma, você fica por dentro do universo mitológico. Na tradição mais aceita, as Graias eram três irmãs: Dino, ou Deinó, que significa terrível, Eniô, guerreira, e Pefredo, ou Penfredo, que significa alarmante. Desde seu nascimento, apresentavam-se como anciãs de cabelos grisalhos, característica que lhes conferiu o nome Graias, derivado da palavra grega Graia. A característica mais notável das Graias era o fato de compartilharem entre si apenas um olho e um dente. O olho único possuía poder extraordinário de clarividência, permitindo que enxergassem não apenas o presente, mas também vislumbres do futuro. O dente, feito de bronze ou marfim, dependendo da versão do mito, era utilizado em rituais sagrados e como instrumento de poder. Habitantes das terras do extremo ocidente, onde o sol se põe, as Graias viviam em uma caverna situada em perpétua penumbra. Sua morada era descrita como estando além do oceano, em uma região onde nem mesmo a luz do sol ou da lua conseguia penetrar completamente. Este ambiente sombrio refletia sua natureza misteriosa e sua conexão com os aspectos mais obscuros da existência. Sua função primordial era serem guardiãs do caminho que levava até suas irmãs, as Górgonas. Neste papel, protegiam não apenas o caminho físico, mas também os segredos e mistérios que cercavam suas terríveis irmãs. Esta posição as colocava como figuras cruciais em diversos mitos, especialmente aqueles relacionados aos heróis que buscavam enfrentar a Medusa. A aparência física das Graias era minuciosamente descrita nos textos antigos. Além dos cabelos grisalhos presentes desde o nascimento, possuíam pele pálida como cisnes. Seus corpos eram cobertos por vestes escuras que as faziam parecer sombras moventes na escuridão de sua morada. Seus corpos flutuavam entre dimensões como espectros do abismo, nem totalmente materiais, nem completamente espirituais. Criaturas que habitavam a tênue fronteira entre mundos, suas formas translúcidas tremulavam na escuridão como véus de sombra, deixando dúvidas se eram realmente corpóreas ou apenas manifestações dos pesadelos mais profundos. O sistema de compartilhamento do olho e do dente seguia rituais específicos e complexos. Durante as trocas, realizavam cerimônias elaboradas que, segundo os mitos, podiam durar dias inteiros. Este processo era considerado sagrado e qualquer interrupção poderia resultar em consequências catastróficas para o mundo mortal. Sua sabedoria era considerada anterior à dos próprios deuses olímpicos. Os conhecimentos que possuíam vinham da época da criação do mundo, quando as forças primordiais ainda moldavam o universo. Esta antiguidade conferia às suas palavras um peso e uma autoridade únicos, mesmo entre as divindades. Nas histórias antigas, as Graias eram frequentemente retratadas como tecelãs do destino cósmico, diferentes das moiras que teciam os destinos individuais. Seus fios eram invisíveis aos olhos mortais, mas suas tramas afetavam a própria estrutura da realidade. Utilizavam seu olho único para ver os padrões do cosmos e seu dente para cortar os fios quando necessário. A linhagem das Graias remontava às primeiras gerações divinas. Sua ancestralidade incluía elementos do mar primordial e das forças caóticas que existiam antes da ordem estabelecida por Zeus. Esta herança as conectava diretamente com os poderes mais antigos e fundamentais do universo. Os poderes das Graias se estendiam muito além da simples clarividência. Sua capacidade de manipular as forças primordiais do universo as tornava extremamente poderosas. Dominavam as artes
habilidades da transmutação, podendo alterar a própria natureza dos elementos quando necessário. Esta habilidade era particularmente útil em sua função como guardiãs, permitindo que alterassem a paisagem ao redor de sua morada para confundir visitantes indesejados. O olho compartilhado pelas irmãs possuía propriedades únicas que iam além da visão profética. Quando em uso, o olho podia perceber todas as dimensões da realidade simultaneamente. Esta capacidade permitia que as graias detectassem a presença de qualquer ser, mortal ou imortal, que se aproximasse de seu domínio. A linguagem utilizada pelas graias era considerada a mais antiga forma de comunicação existente. Anterior mesmo à fala dos deuses, este idioma primordial continha palavras de poder capazes de alterar a própria estrutura da realidade. Cada sílaba pronunciada por elas carregava o peso da criação do universo, e sua pronúncia incorreta poderia causar devastação. As graias possuíam um conhecimento profundo das leis que governavam o tempo e o espaço. Sua compreensão da natureza do cosmos lhes permitia prever não apenas eventos futuros, mas também compreender as consequências de cada possível linha do tempo. Este entendimento as tornava conselheiras valiosas, embora raramente compartilhassem seus conhecimentos. O dente único que compartilhavam não era apenas um instrumento para alimentação, era uma ferramenta mágica de imenso poder, capaz de cortar as próprias fibras da realidade. Com ele, as graias podiam abrir portais entre diferentes dimensões e alterar as barreiras entre os mundos. O dente também servia como chave para acessar conhecimentos ancestrais armazenados na própria estrutura do universo. As irmãs desenvolveram um sistema complexo de magia baseado em suas características únicas. A troca do olho e do dente entre elas seguia padrões específicos que coincidiam com ciclos cósmicos maiores. Cada transferência era sincronizada com movimentos específicos, e a quebra deste ritmo poderia resultar em desequilíbrios nas forças fundamentais do universo. A caverna onde habitavam era mais que uma simples morada. Era um nexo de poder onde diferentes realidades se encontravam. As paredes da caverna eram cobertas por inscrições em uma escrita antiga que continha segredos sobre a criação do universo. Estas inscrições mudavam constantemente, refletindo as alterações no tecido da realidade. Durante os períodos de eclipse, os poderes das graias atingiam seu ápice. Nestes momentos, podiam realizar profecias mais precisas e exercer maior influência sobre as forças naturais. Era também durante os eclipses que realizavam seus rituais mais importantes, incluindo cerimônias para manter o equilíbrio entre ordem e caos. Nas horas mais escuras, quando até mesmo os deuses temiam as sombras, as graias teciam suas alianças com as forças mais antigas e temidas do cosmos. Entre seus pactos sombrios, destacava-se sua intimidade com Nyx, a própria personificação da noite eterna. A deusa das trevas primordiais buscava seus conselhos sobre os segredos mais obscuros da existência, e em troca, seu manto de escuridão servia como proteção para as três irmãs durante seu reinado noturno. Além das górgonas, suas terríveis irmãs, as graias mantinham vínculos com criaturas tão antigas quanto o próprio caos, entidades cujos nomes eram sussurrados apenas nas mais profundas cavernas do mundo. As graias mantinham uma rivalidade ancestral com as moiras, embora ambos os grupos de entidades lidassem com aspectos do destino. Enquanto as moiras controlavam os destinos individuais, as graias supervisionavam padrões maiores do destino cósmico. Esta distinção frequentemente levava a conflitos sobre a jurisdição de certos eventos particularmente significativos. Entre todos os encontros das graias com heróis mortais, o mais conhecido é seu encontro com Perseu. No entanto, existiram outros encontros significativos menos conhecidos. Hércules as consultou antes de alguns de seus trabalhos, especialmente aqueles que envolviam criaturas antigas. Orfeu também as procurou antes de sua descida ao submundo, buscando conhecimento sobre as passagens entre os mundos. A relação das graias com os deuses olímpicos era marcada por respeito mútuo e cautela. Zeus reconhecia sua importância no equilíbrio cósmico, mas mantinha distância, consciente de que seu poder vinha de uma época anterior ao seu reinado. Atena ocasionalmente as consultava sobre questões estratégicas, especialmente aquelas relacionadas a conhecimentos ancestrais. As graias exerciam influência significativa sobre as criaturas marinhas primitivas, herança de sua ascendência através de Forces e Ceto. Podiam comandar monstros marinhos antigos e comunicar-se com as forças mais profundas dos oceanos. Esta conexão com o mar primordial as tornava particularmente poderosas em questões relacionadas às águas e suas criaturas. Existia uma profunda conexão entre as graias e o conceito de transformação. Sua capacidade de compartilhar o olho e o dente representava uma forma única
de metamorfose, onde a própria essência do ser podia ser transferida entre diferentes entidades. Este aspecto de sua natureza as tornava especialistas em questões de mudança e transformação. As graias possuíam um papel fundamental na manutenção de certos segredos cósmicos. Eram guardiãs de conhecimentos que, se revelados prematuramente, poderiam causar o colapso da ordem estabelecida. Esta responsabilidade as colocava em uma posição única no panteão mitológico, como protetoras não apenas de lugares ou objetos, mas de conceitos fundamentais da existência. A influência das graias se estendia também sobre os sonhos e visões proféticas. Através de seu olho único, podiam enviar mensagens e avisos aos mortais durante o sono. Este poder era particularmente ativo durante as noites de lua nova, quando a escuridão fortalecia sua conexão com o reino dos sonhos. Os rituais associados às graias eram únicos no mundo antigo. Para consultá-las, os suplicantes precisavam seguir um protocolo elaborado que incluía períodos específicos de jejum e purificação. Era necessário trazer oferendas especiais, água do mar coletada durante a lua nova, pedras preciosas que nunca haviam visto a luz do sol e ervas colhidas em cemitérios antigos. Os devotos das três irmãs buscavam cavernas à beira-mar para realizar seus rituais. Nas paredes úmidas destes santuários naturais, símbolos misteriosos contavam sua história. Três espirais que se entrelaçavam como serpentes, um círculo solitário que representava o olho único e uma marca serrilhada que lembrava um raio, o símbolo de seu dente ancestral. Era apenas durante o crepúsculo, quando o dia se rende à noite, que os rituais podiam começar, pois neste momento, entre luz e sombra, o poder das anciãs atingia seu auge. Os sacerdotes dedicados ao culto das graias eram escolhidos através de um processo peculiar. Deviam ser indivíduos que haviam experimentado uma transformação profunda em suas vidas, preferencialmente sobreviventes de eventos traumáticos no mar. Estes sacerdotes eram conhecidos como os que veem através, uma referência ao olho único das graias. As cerimônias dedicadas às graias seguiam um padrão cíclico baseado nas fases da lua. Os rituais mais importantes ocorriam durante os períodos de lua nova, quando a escuridão era mais profunda. Durante estas cerimônias, os participantes compartilhavam uma única taça de água do mar, replicando simbolicamente o compartilhamento do olho e do dente das irmãs. Os oráculos associados às graias tinham características distintivas. Suas profecias eram sempre entregues em grupos de 3 declarações, cada uma representando uma das irmãs. Era considerado crucial interpretar as 3 partes em conjunto, pois cada declaração complementava e modificava o significado das outras. Os devotos das graias desenvolveram um sistema complexo de interpretação de sinais naturais associados às anciãs, padrões específicos de ondas no mar, formações de nuvens durante o crepúsculo e o comportamento de certos animais marinhos eram considerados mensagens diretas das irmãs. As graias eram chamadas em rituais de mudança. Por terem nascido velhas, eram as protetoras de quem buscava sabedoria e das cerimônias ligadas à velhice. O culto às graias incluía a manutenção de registros específicos. Os sacerdotes mantinham rolos de pergaminho feitos de pele de foca, nos quais inscreviam as profecias e visões atribuídas às irmãs. Estes textos eram guardados em cavernas subterrâneas, protegidos da luz do sol e preservados pelo ar salgado do mar. As graias representam um dos aspectos mais intrigantes e complexos da mitologia grega. Sua natureza única como anciãs nascidas velhas, compartilhando um olho e um dente, as coloca em uma posição singular no panteão mitológico. Como guardiãs de conhecimentos ancestrais, detentoras de poderes proféticos e mantenedoras de segredos cósmicos, elas exemplificam a profunda compreensão que os antigos gregos tinham sobre os mistérios do universo. Sua conexão com as forças primordiais, seu papel como protetoras das górgonas e sua influência sobre diversos aspectos da realidade demonstram a complexidade do pensamento mitológico grego. Os elaborados rituais e sistemas de adoração desenvolvidos em torno delas revelam como as antigas civilizações buscavam compreender e conectar-se com as forças fundamentais que governavam seu mundo. O que você acha que o compartilhamento do olho e do dente entre as graias simboliza sobre a natureza da sabedoria e do conhecimento? Como você interpreta o fato de elas terem nascido velhas e que significado isso pode ter para nossa compreensão do tempo e da experiência? Deixe sua resposta nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Dessa forma você sempre receberá notificações de novos vídeos. Até a próxima!